Quão grande és tu, quão grande és tu, então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Se ao caminhar por campos e florestas, escutas aves ambas a cantar. Se olhar os altos da montanha e a fonte além, eu posso murmurar. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Só as mulheres. Se penso então que sem poupar teu filho, o enviaste pra morrer por mim, levando a cruz pros teus pecados todos, para eu viver eternamente assim. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Homens, vamos cantar em vozes. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Hino 521. Senhor, tu nos convida. 5, 2, 1. Senhor, tu nos convidas.
por nós provaste a morte, pedaço feito pão, pisamos simbolismo de fé na redenção. Do céu o pão partido, em dores aflição, por Deus oferecido, nos trouxe a salvação. A graça e a amargura tomaste tu, Jesus, mais carnes e doçuras nos dá em vez de cruz. Senhor Deus, sacrifício proveu libertação, nos trouxe vida nova, nos deu a redenção. Nós temos por ti, Jesus, Senhor. Agora compreendemos o teu eterno amor. Hino 520. A ceia do Senhor. Em mão, nós cheguemos ao festim do Salvador. Esta é a Santa Ceia, memorial do eterno amor. Os emblemas que hoje temos simbolizam redenção. Pois de Deus o sacrifício limpa o mal e traz perdão. Nosso mal preveu o pecado, trouxe dor e perdição. Mas de Deus o amor profundo nos livrou da escravidão. Ao pensarmos que esta ceia lembra a morte de Jesus, vimos ir a nossa culpa, quando foi por nós na cruz. Tudo enfim de rude e triste, essa cruz tem sido história. Para nós somente existe luz em Deus que durará. Damos graças e louvores, homenagem ao Senhor.
Vamos agora todos de pé cantar o hino Amor nos faz contentes, hino 238. Amor nos faz contentes, amor nos dá prazer, e para lhe cumprirmos, o amor nos dá poder. Deus é bom, seus filhinhos somos. Deus é bom, é no nosso amor. Amor nos faz contentes, amor nos dá prazer, e para lhe cumprirmos, o amor nos dá poder. O mundo tem tristezas e cheio está de dor. Depressa, pois busquemos unidos ao Senhor. Deus é bom, seus filhinhos somos. Deus é bom, é o nosso amor. Amor nos faz contentes, amor nos dá prazer, e para lhe cumprirmos, o amor nos dá poder. E quando enfim a vida de lutas acabar, no céu também iremos ao nosso Deus louvar. Deus é bom, seus filhinhos somos. Deus é bom, é o nosso amor. Amor nos faz contentes, amor nos dá prazer, e para lhe cumprirmos, o amor nos dá poder. Santo e amado Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor se faz presente no nosso meio nessa manhã. Nessa manhã, iremos realizar uma cerimônia muito especial que representa o seu sacrifício feito por nós, que nos redime e nos garante a salvação. Que ao participarmos dessa cerimônia, possamos deixar para trás todas as nossas falhas e que o seu sangue possa nos purificar mais uma vez. É isso que lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado a todos. Muito bom ver a igreja repleta logo cedinho de manhã, porque nós viemos para adorar o Senhor. E hoje, em uma ocasião especial, que é a Santa Ceia. Essa cerimônia em que nós fazemos e refazemos a nossa aliança de salvação com Jesus Cristo. Amém? Eu gostaria de convidá-lo nessa manhã para você abrir a sua Bíblia junto comigo. Nós vamos estudá-la nesse momento, preparando um pouco mais o nosso coração para os emblemas dos quais nós vamos participar logo na sequência. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 53 de Isaías. Isaías, capítulo 53. A Santa Ceia é uma ocasião especial. Ela menciona que Jesus, ele se faz presente de um modo especial quando acontece a Santa Ceia. Ele sempre está conosco.
estarei com vocês todos os dias, ele prometeu lá em Mateus 28. Mas quando acontece uma santa ceia, ele fala assim, eles vão falar sobre o meu sacrifício, vão aceitar ou reconfirmar a aceitação do meu sacrifício, eu vou estar presente. Por isso, de todas as cerimônias que nós temos em nossa igreja, a mais solene, a mais sagrada que nós temos é a Santa Ceia. Ela supera qualquer outra cerimônia, porque Jesus disse, eu vou estar presente quando eles fizerem a Santa Ceia. Agora, a Santa Ceia, ela é uma cerimônia solene, espiritual, mas ela não deve ser uma cerimônia triste, em que a gente fica contristado, ou com a cara caída, semblante caído. Não é essa a ideia da Santa Ceia. É uma cerimônia de felicidade, de alegria da salvação. E ao mesmo tempo que nós vamos aqui relembrar o sacrifício de Jesus, isso traz dor ao nosso coração, eu gostaria que você também colocasse um sorriso nos seus lábios, porque a gente está falando da alegria da salvação que vem de Jesus Cristo. Amém? Isaías 53, nós vamos ler aqui o versículo 4 e o versículo 5, e nós vamos meditar nesses dois versículos. Isaías 53, o verso 4 e o verso 5. Certamente, diz a Bíblia, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Verso 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Está falando de quem aqui, igreja? De quem? Jesus. Isaías 53 é um chamado capítulo messiânico. As profecias e a descrição do que acontecem aqui se encaixam perfeitamente com a vida de Jesus Cristo. O Novo Testamento, os autores do Novo Testamento confirmam isso, quando eles usam várias vezes Isaías 53 como se referindo a Jesus. Lembram do eunuco que estava na carruagem? Filipe o aborda e pergunta, você entende o que você está lendo? E diz a Bíblia que ele vinha lendo Isaías 53. E ele perguntou, olha, o profeta está falando dele mesmo ou de alguém que havia de vir? E Filipe, se apropriando dessa dúvida do eunuco, diz, olha, ele estava falando de alguém que havia de vir. E ele começa a anunciar Jesus a partir de então. Bom, Isaías 53, nós encontramos algumas expressões que são muito interessantes. Eu vou chegar um pouquinho mais perto de você agora aqui. Algumas expressões que são muito interessantes. A Bíblia fala que a transgressão do pecador, a nossa transgressão, faria algumas coisas com a vida de Jesus. A Bíblia fala que ele foi traspassado pela nossa transgressão. A Bíblia fala no versículo 5 que ele foi moído pela nossa iniquidade. E fala que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O que a Bíblia está falando aqui? Ela está usando algumas figuras de linguagem que se aplicam à morte de Jesus Cristo. E através da Santa Ceia, através dos símbolos da Santa Ceia, a gente consegue visualizar melhor como essas figuras de linguagem se aplicam a Jesus Cristo. Tá bem? Bom, a primeira figura de linguagem, eu vou pegar uma uva aqui, ela diz respeito à uva. E no versículo 5 fala que ele foi, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Eu tenho um pouco de uva nas minhas mãos aqui. E através da uva a gente faz o suco de uva, que está aqui à frente, vai ser bebido por todos nós, o puro suco de uva. Na ocasião da Páscoa, os judeus tomavam ali carne de carneiro, ervas amargas, suco e pão sem fermento. Isso que eles bebiam e comiam na ocasião da Páscoa. E esse simbolismo Jesus tomou da Páscoa. Alguns ele deixou de fora, como a carne de carneiro e as ervas amargas. A gente não usa isso na Santa Ceia. Mas o pão e o suco, ele continua
ele continua usando na era cristã através da Santa Ceia. Quando as pessoas faziam suco de uva na época de Jesus, tanto para Páscoa quanto para uso doméstico, eles colocavam num lagar, era uma espécie de tacho, baixinho, ficava no chão. A gente já sabe que as pessoas faziam suco de uva assim no passado, né? E elas entravam no lagar, colocavam as uvas todas no chão ali, e o lagar tinha um pequeno um orifício em que saía uma canaleta e ia dar num outro recipiente, onde era ali depositado o suco de uva. E como é que eles faziam para extrair o suco de uva da uva? Qual que era o método? Eles pisavam nas uvas. Aquilo para uma uva significava a morte da uva. Porque enquanto ela era pisada, ela morria, ela era estragada. Mas aquele suco de uva que saía da uva podia trazer salvação, saúde, alimento. E no caso do símbolo espiritual que é a Santa Ceia, a uva esmagada, o suco da uva, simboliza Jesus que foi esmagado, pisado pelas nossas transgressões. E através dessa pisadura que as nossas transgressões provocaram em Jesus, nós recebemos salvação. Amém? Esse é o primeiro símbolo da Santa Ceia, a uva, que nós vamos trabalhar aqui. E a uva, lá no lagar, as pessoas não faziam isso com a mão, faziam com os pés, mas eles esmagavam a uva. E quando esmagavam a uva, o suco da uva era retirado e a uva então produzia suco, salvação. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Obrigado, Fábio, pela ajuda. O segundo símbolo da Santa Ceia, ele está no pão que nós comemos. E a Bíblia fala para a gente que Jesus foi moído pela nossa iniquidade. A gente tem aqui à frente um vaso cheio de ramos de trigo, né? Eu vou tirar um trigo aqui. Se você talvez já viu isso acontecendo nas pessoas, como elas fazem trigo, como elas fazem farinha de trigo. Elas têm que tirar a casca do trigo, e aqui dentro tem uma sementinha que é a semente do trigo. Isso tem farinha, tem um germe e tem óleo, que faz parte de uma semente, né? Toda semente tem isso. E as pessoas colocam então os grãos de trigo num recipiente, num tacho também, e começam a moer o grão de trigo. E à medida que eles vão moendo o grão de trigo, aquilo vai ser destruindo o grão de trigo, mas vai produzindo uns alimentos mais utilizados no mundo, que é a farinha de trigo, com a qual a gente usa para fazer o quê? Pão. E o nosso pão feito aqui, que a gente vai participar daqui a pouquinho, é um pão feito com um grão de trigo que também morreu. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Jesus, certa vez, ele falou na Bíblia, ele disse, olha, se a semente de trigo não cair na terra e não morrer, ela não pode produzir fruto. Foi exatamente isso que aconteceu com Jesus Cristo. Jesus Cristo teve que morrer para poder produzir salvação para todos nós. E quando a gente come o pão de trigo sem fermento, como ele está aqui, a gente está dizendo, eu estou recebendo aquilo que o trigo moído, o trigo morto, fez na minha vida. Ele morreu para me poder produzir vida na minha vida. Exatamente isso. Por isso que a gente usa um pão sem fermento. O pão sem fermento, irmãos, ele quando ele é fabricado, aqui as nossas irmãs diaconisas fazem esse pão com muito carinho, ele também recebe um outro ingrediente, que é o azeite de oliva. Então nós temos um suco de uva e temos como outro símbolo um pão asmo sem fermento, que também carrega ali junto consigo azeite de oliva, porque é assim que as pessoas fabricavam, era assim que eles fabricavam os bolos, os pães na época de Jesus Cristo. A Bíblia fala para a gente que havia uma oferta que era oferecida para Deus, que era uma oferta pacífica, era uma oferta que era levada ao templo, e essa oferta que era levada ao templo, que não havia sangue, que não havia derramamento de sangue, ela consistia no quê? Enquanto o coral se posiciona, continue prestando atenção aqui, o coral vai se posicionando ali. Essa oferta, que era feita sem derramamento de sangue, ela tinha pão, ela tinha trigo sem fermento, eles colocavam azeite de oliva nela,
e misturavam. Faziam um bolo, faziam um pão, levavam e apresentavam perante Deus esse pão. Os sacerdotes comiam desse pão sem fermento. Algumas vezes na oferta passiva, o adorador também tinha participação, ele podia comer uma parte dessa oferta também. E quando ele comia o pão sem fermento, junto com azeite de oliva, era um ato de adoração a Deus, de um sacrifício que Deus tinha feito por ele. Veja, irmãos, aquela oferta pacífica não tinha sangue, mas ela tinha morte, porque se o trigo não morresse, não haveria oferta. Se a oliva não morresse, não haveria oferta. E eu gostaria de finalizar o nosso pequeno devocional, estudar a Bíblia nessa manhã, falando um pouco mais sobre o azeite de oliva, como ele é extraído. E como ele era extraído na época da Bíblia. Na Bíblia, as pessoas usavam um local, um recipiente, para poder extrair o azeite de oliva. Como é que era feito isso? Esse local era chamado Get, ou Gat. Era um local de pedra, um tacho de pedra, que tinha uma canaleta, tinha um suco que girava em torno dele. Nessa canaleta, eles colocavam ali uma pedra de moinho, que era uma pedra geralmente de origem basáltica, era uma pedra do tamanho quase de uma roda de um carro, às vezes um pouco menor, mas podia chegar até o tamanho de uma roda de um carro. E tinha um furo no meio dessa pedra. Eles colocavam as olivas, as azeitonas, ali naquele tacho. Colocavam a pedra de moinho. E dentro dessa pedra de moinho, eles começavam a girar. Ora puxado por um animal de carga, ora por um próprio humano. Fazia essa força grande, porque a pedra era muito pesada. E aquele azeite de oliva aquela pedra ia circulando em cima das azeitonas, ia produzindo então azeite de oliva. Agora a tradição judaica, ela fala pra gente que havia algumas usos para essa azeitona. Primeiro uso, a primeira azeitona que era esmagada, o primeiro suco que ela produzia, o primeiro azeite que ela produzia, era usada para o templo. Jesus, ele escolheu passar a sua última noite vivo num lugar chamado Getsemane. Lembram disso? Getsemane? O Getsemane, na palavra Getsemane, ela fala exatamente desse recipiente em que a azeitona ela era moída. Getsemane, Gat era esse instrumento, essa ferramenta que moía as azeitonas, e o Semane era a azeitona em si. Então, Getsemane era o instrumento para poder moer as azeitonas. E Jesus passou a sua última noite vivo num jardim chamado Getsemane. O que aconteceu com ele ali? A Bíblia fala, ele foi moído pelas nossas transgressões. Assim como a azeitona era moída pelaquela pedra pesadíssima de rocha basáltica, os nossos pecados também moeram Jesus. Os nossos pecados esmagaram a uva, produzindo suco, elas esmagaram o trigo, produzindo a farinha, e elas esmagaram também a azeitona, produzindo o azeite de oliva, que também era um símbolo da graça do Espírito Santo, um símbolo do poder do nosso Deus. O primeiro azeite extraído do Getsemane, desse instrumento, ele era levado para o templo. E de fato, o Monte das Olivas ficava desse lado aqui, do outro lado da montanha, já era a montanha do templo. Então as pessoas nesse local chamado Getsemane, cheio de pés de oliveira, por isso era chamado o Monte das Oliveiras, eles extraíam as oliveiras, colocavam no Getsemane, moíam as azeitonas, e o primeiro óleo que saía delas, eles retiravam e levavam para o templo esse primeiro óleo. Para que era usado esse primeiro óleo? Ele era usado para poder alimentar a lâmpada sagrada, o castiçal sagrado, que produzia chama e fogo o ano inteiro sem cessar. Esse era o primeiro óleo extraído das oliveiras. Nós podemos dizer também que o óleo que veio de Jesus Cristo, ele produziu luz, ele produziu as chamas do Espírito Santo, porque através do sacrifício de Jesus aceito pelo Pai, ele derramou óleo, ele derramou o Espírito Santo sobre a sua igreja, para que a igreja pudesse pregar o Evangelho e viver uma vida santificada. Esse é o primeiro óleo. O segundo óleo que era extraído lá do Getsemane, desse tacho que era usado para espremer a azeitona,
ele tinha fins medicinais. As pessoas usavam esse óleo para fazer medicamentos. Lembra do Salmo 23? Unge a minha cabeça com óleo. Essa unção da ovelha, a ovelha era ungida com óleo, derramado óleo sobre a cabeça da ovelha para curá-la de alguma enfermidade. Eles aplicavam azeite de oliva para fins medicinais. E a gente pode dizer também que pelo sacrifício de Jesus Cristo, o azeite de oliva que ele produziu, também tem fins medicinais, também nos cura e nos salva. E finalmente, o terceiro utilização, depois que a pedra passava pela segunda vez, uma terceira vez era passada, e aí por diante mais vezes era passada, e o terceiro óleo daí para frente era usado para fins culinários. E as pessoas usavam azeite de oliva para poder cozinhar, inclusive fazer o pão asmo, que era colocado diante do Senhor, e era feito também para a ocasião da Páscoa. Portanto, irmãos, todos os símbolos que nós temos aqui à mesa essa manhã, a uva esmagada, o trigo esmagado e a azeitona esmagada, moída, espremida, eles se unem para dizer para todos nós nessa manhã de maneira muito clara que se não fosse por Jesus ter carregado o peso dos nossos pecados e ter sido esmagado pelo peso do nosso pecado, um peso que nós jamais vamos calcular, uma pedra de basalto que não se pode medir o seu peso, se ele não pudesse ser esmagado pelo nosso pecado no Getsemane, e foi ali que ele começou já a suar sangue, antes de levar uma chicotada, antes de levar um primeiro tapa, antes de qualquer outra coisa, Jesus já suava sangue. E por que aquele suor de sangue? Por que aquela agonia? Porque o peso do meu e do seu pecado estava sendo colocado sobre Jesus Cristo, esmagando ele com o peso do nosso pecado. E esse esmagar de Jesus Cristo produziu suco de uva, produziu farinha e produziu azeite de oliva. Em outras palavras, produziu um sacrifício perfeito de sangue e um sacrifício perfeito também de trigo e da azeitona. Símbolos agora do sacrifício de Jesus. E esse símbolo, esse sacrifício que foi esmagado, traspassado, cortado, moído pelo nosso pecado, esse sacrifício perfeito nos pode produzir vida e salvação, se nós o aceitarmos. Amém? Nós vamos nessa manhã, agora a gente vai dar continuidade à cerimônia da Santa Ceia. E você tenha talvez agora de maneira mais clara, porque esses símbolos são símbolos do sacrifício de Jesus. Porque Jesus teve que ser esmagado. O seu pecado. Talvez você diga assim, pastor, mas o meu pecado não é nada, é coisa leve. Como é que pode esmagar uma pessoa o pecado? Nós não temos noção do peso do nosso pecado, porque nós estamos dentro do nosso pecado. É como uma pessoa que mergulha no fundo de uma piscina de 30 mil litros, e lá no fundo da piscina ele fala assim, a água não pesa. A água não pesa. Enquanto a gente está mergulhado no pecado, a gente não consegue ter noção do peso do pecado. Agora faz a experiência, sai da piscina, coloca a piscina fora de você, vai embaixo da piscina e enche uma piscina de 30 mil litros para ver o que acontece. É muito peso? A gente só consegue entender o exato peso do pecado se a gente estiver fora dele. E a única pessoa que esteve fora do pecado em toda a história dessa humanidade foi Jesus Cristo. E ele, mais do que qualquer outra pessoa, sentiu o que é ser esmagado pela transgressão de todos nós aqui. E nessa manhã, entendendo o que o nosso pecado fez com Jesus, como esmagou e moeu Jesus, a gente possa dizer, Senhor, eu aceito o sacrifício. Se não fosse pelo teu sacrifício, não teria vida. Não teria pão, não teria suco, não teria salvação, não teria vida. E dessa forma a gente possa aceitar o sacrifício do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Primeiro Coríntios 11, versículo 23 e 24. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isso é o meu corpo, que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim.
Gostaria de convidar a todos vocês que se colocassem junto a nós de joelhos para dirigirmos uma oração pelo pão. Grandioso Deus de misericórdia, Pai de amor, nós estamos agora prostrados diante de Ti, implorando a Sua presença em nosso coração, em nosso meio, para que possamos ter a nossa mente liberta de qualquer pensamentos impuros, indignos da Sua presença, e que possamos sentir, ó Pai, o Seu Santo Espírito enchendo o nosso coração agora. Queremos colocar em Suas mãos esse momento que é tão especial para nós, onde nós nos lembramos de tudo que o Senhor fez por nós no passado. Que o Senhor aceite esse momento de adoração que nós dedicamos a Ti, Senhor. Pedimos e imploramos a Ti as bênçãos sobre esse pão, que representa o Seu corpo, Pai, que representa aquilo que o Senhor entregou de melhor para nós, que foi a Sua vida. Por favor, Senhor, que o Senhor nos aceite agora e que esse pão faça com que possamos lembrar de tudo que o Senhor tem feito por nós e nos guie para que possamos estar juntos um dia celebrando essa ceia no céu. Essas bênçãos nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos convidar a igreja a colocar-se em pé nesse momento. Veja, todos os que participaram do lava-pés podem e devem participar agora dos emblemas do pão. As crianças, aquelas que não foram batizadas ainda, elas não podem participar da Santa Ceia. Nós entendemos que se a criança não tem entendimento para entender o que é o batismo, ela também não vai entender o que é uma Santa Ceia. Portanto, as crianças que não foram batizadas, na idade de batismo, também não devem participar. Aqueles que são maiores, adolescentes, que já têm compreensão, não foram batizadas, mas têm compreensão do que significa o batismo, e essas podem participar. E todos os irmãos nós convidamos então para que participem. Assim que você receber o emblema consagrado, o pão, nós pedimos que você se assente e espere até que todos tenham participado, para que nós possamos então juntos, todos tenham recebido, para que nós possamos então juntos comer do pão, símbolo do sacrifício de Jesus Cristo. Ok? Convido a igreja então a ficar em pé nesse momento. E assim que você receber, se assente e espere até que todos tenham recebido.
Todos receberam? Lembre-se do que Jesus disse. Isso é o meu corpo que é dado por vós. Houve sacrifício para haver esse pão e haver salvação. Com esse pensamento, em atitude de oração e reverência, nós vamos agora comer o pão e juntos aceitar a salvação de Jesus Cristo. Amém. Colocamos de pé. Livro de Coríntios, capítulos 11, versos 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto toda vez em que bebedes, em memórias de mim. Aqueles que puderem, vamos nos colocar de joelhos para agradecer a Deus. É com humildade, Santo Deus, que neste momento aqui nós estamos prostrados diante de Ti, agradecidos, bom Deus, porque um dia Tu deste a Tua vida lá na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos alcançar a salvação. E, querido Deus, nesse momento nós queremos Te pedir a bênção para esse cálice, que aqui representa o Teu sangue derramado lá na cruz por cada um de nós. Querido Pai, que a nossa vida possa ser transformada neste dia especial, hoje, através dessa cerimônia. Que a nossa vida, bom Pai, possa ser santificada a Ti e que nós possamos a cada dia crescer em nossa santificação diante de Ti. Que cada um que receber esse emblema, agora que possamos participar com alegria e aceitar esse sacrifício em nossa vida, é o que nós Te agradecemos no doce nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Nós convidamos a igreja a ficar em pé novamente. Assim que você receber o cálice, assente-se. Espere até que todos tenham recebido. E aí então nós vamos participar juntos.
Eu vou ler o restante do capítulo de Isaías 53, enquanto nós vamos entregar para o coral também aqui atrás, o suco de uva. É um capítulo belíssimo, ele diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado da sua linhagem. Quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazê-lo enfermar. Quando der ele a sua vida como oferta pelo pecado, verá sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. E o verso 11, finalmente: ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Nós vamos fazer uma oração, irmãos, por uma bandeja de cálice que nós trouxemos aqui, extra. Ela não estava no momento da consagração. E como nós vamos precisar de mais cálice, nós vamos consagrá-lo nesse momento. Eu convido você a fechar os olhos mais uma vez e nós vamos orar. Nosso Deus e Pai, mais uma vez nós te louvamos, porque toda a tua igreja veio em busca de refazer a sua aliança com o Senhor e consagrar a sua vida a Jesus Cristo. Nós queremos pedir uma bênção por esse cálice que está em nossa mesa agora, que também será utilizado. Que consagrado ao Senhor, ele transmita ao nosso corpo as necessidades que nós precisamos. De todas que nós temos, a mais importante, a necessidade de ter vida espiritual. Abençoe esse cálice, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Lembre-se do que Cristo falou, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isto em memória de mim. Com reverência e com a alegria da salvação. Vamos participar juntos agora do cálice.
mais uma orientação, queridos. Você pode deixar no banco o cálice, tá bem? Deixe no banco e depois nós vamos recolher no final, conforme for o final do nosso culto. Peço à congregação que fique de pé para que possamos ler 1 Coríntios, capítulo 11, verso 26. Está escrito: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Nesse momento, a igreja cantará o hino número 128, O Rei Vem Vindo. Cantaremos a primeira estrofe com piano e a segunda vez, e na terceira cantaremos a capela. Isso, todos nós, o seu rosto, e nos dê a paz. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Provai e vede. História de hoje, a 7. Queridos irmãos, mais uma coisa. Algo muito importante. Todos os lares, casas, escolas, trabalhos, em todos os lugares temos que dar testemunho de Cristo. Situação muito difícil financeiramente, os negócios não estão saindo como esperávamos e estamos procurando soluções. Estamos pensando e também falamos sobre isso com sua colega Maria e ela aceitou e está de acordo. Então queremos propor a você a mesma coisa. Isso nos ajudaria a... Casas, escolas. Senhor, tu escutaste a proposta que me... Elizabeth, já tem uma decisão? Carlos, eu lamento muito informar, mas eu não poderei fazer o que estão me pedindo. Isso vai contra os meus princípios. Adiante. Três dias depois. Inesperado e maravilhoso aconteceu aqui hoje. Você viu a mulher que acabou de sair pela porta? Bom, essa é a mãe de um antigo sócio que tínhamos na empresa, que faleceu há alguns anos atrás.
mas ele deixou uma dívida importante conosco. E hoje, surpreendentemente, ela veio aqui e trouxe para nós. Veja, aqui está o dinheiro, $6.000. Esse é o pagamento da metade da dívida, aquilo que tínhamos conversado. Que tenha um bom dia. Carlos, por favor, se sente por um momento pelo que aconteceu. Que continue orando, então. Muito obrigado. Que tenha um bom dia. Obrigada. Em reconhecimento e gratidão a Cristo por tudo que Ele é, entregamos os nossos dízimos e ofertas como parte da nossa adoração. Todos os sábados nós temos aqui um encontro especial com cada um de vocês. Enquanto a gente vai se organizando, o pessoal está indo para a classe, para as crianças, jovens, adolescentes, eu queria conversar com você rapidamente. E eu queria pedir, antes de tudo, que a secretária de cada unidade de escola sabatina fique em pé. Aí onde a classe. Nós vamos nos organizar em classe. Se vendo, organize-se aí na sua classe, tá bem? Eu espero que você saiba onde é a sua classe. Hoje é o
Seja bem-vindo ao culto aqui da Igreja do Estreito. Você é muito bem-vindo. E eu espero que Deus abençoe você. Obrigado por participar da Santa Ceia conosco.